Bom, pessoal, estamos aí de volta. O pessoal tá entrando novamente. Eu espero que tenha melhorado. Não vai ficar toda aquela vibe, Rafa. Uau, que legal, Liliane. Agora vai, Brasil, agora vai. Vamos que vamos. A energia tá tão grande, gente, que a gente tá travando até a internet. Veja bem. Professor Luiz, que bom que voltou. Agora vai, né, galera? Lu, seja bem-vinda. Luciana, que bom. Tava travado antes, você chegou no momento certo. Bom, pessoal, como eu tava dizendo na hora que travou, se tiver gostando da live, pega nesse aviãozinho aí, compartilha com os colegas de vocês, compartilha no Instagram de vocês, para que os seus amigos, familiares também possam assistir a essa live. Seja bem-vindo, Sávio. Enfim, continua travando. Oh, glória! Agora vai. A internet, liguei a internet do meu celular, ainda trava, agora vai parar de travar. Agora vai parar de travar. Primeira live que acontece isso, hein? Que chato, hein? Mas tá bom. Bom, tenho certeza que agora vai parar de travar, pessoal. Melhorou? Joinha, tia Sofia, seja bem-vinda. Isso aí, maravilha. Show! Isso aí, vamos lá. Então, convidem os amigos e vamos fazer uma corrente de energia positiva, dias melhores para sempre. Seja autor da sua própria história. Convido a todos que ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, que se inscrevam. Rita Haddad Maia. E não se esqueçam que desde a nossa live de quinta, agora toda live terá o seu hashtag da live. Então prestem bastante atenção, ouçam com carinho o que eu tenho para dizer e escolham qual vai ser a hashtag da live que vocês vão colocar depois nesse vídeo desta live. Seja bem-vinda, Cristiane, que bom que você voltou depois do que travou e eu tive que retornar. Que bom, fico feliz que a maioria que estavam puderam entrar novamente. Isso é muito bom. Darcy, seja bem-vinda. Então, assim que eu encerrar esta live, o vídeo vai estar no feed do meu Instagram. Estando no feed, vou ficar muito feliz se vocês colocarem o hashtag do que significou essa live de hoje para vocês, tá? O que quer dizer o tema seja autor da sua própria história? O que o autor faz, gente? Ó, lembrando que nossa live é nossa, a participação de vocês é primordial para que esse momento seja maravilhoso e para que haja troca de energia. Só a Rita falar não tem graça. Eu gosto de estar com a participação de vocês, viu, Girlene? Seja bem-vinda. Então vamos lá. O que é ser autor? O que o autor faz? O que o autor faz em um filme? O que o autor faz num livro? O que ele faz? Ele decide, ele escreve. É ele quem direciona a história. Um autor de novela, por exemplo, de filme, é o autor que vai direcionar aquela história, que vai escolher o que vai acontecer com o mocinho ou com a mocinha, com o ator ou com a atriz. Então é o autor que vai definir e não o ator. E quando eu falo seja autor da sua própria história, o que a Rita, Carminha, seja bem-vinda, o que a Rita tá querendo dizer, o que a Rita tá querendo cutucar vocês? Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que essas lives cutucam bastante vocês, não cutuca? Ela não dá uma mexidinha lá no coração de vocês? Ela não dá uma chacoalhada? Essas lives que a gente tem feito aí às quintas e domingos? Seja bem-vindo, pai! Então, o que eu quero dizer quando eu falo para vocês? Seja autor da sua própria história. Tome o controle da sua vida. Pense que é ele quem direciona o caminhar. É isso mesmo, Luiz. Passe a direcionar o caminhar da sua história. Faça as suas escolhas, tá? Não deixe que o outro escolha por você. Não deixe que o outro decida por você. Não deixe que o outro direcione a sua vida. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tomar o controle da sua vida, ter o controle da sua vida e direcionar a sua própria história. Olha que coisa legal.
Maravilha, então é por isso que eu escolhi este tema e vocês vão escolher a hashtag do que acharam deste tema e deste momento de hoje, ok? E aí eu pergunto para vocês, você que tá aí me vendo, na sua vida, você é o autor, o ator, o coadjuvante, a participação especial? É isso mesmo, pode ser duro o que eu tô falando. Mas qual é o papel que você desempenha? Qual é o papel que você atua na sua própria vida? É você quem escreve ela ou são os outros que escrevem pra você? Quando você é o ator, você tá fazendo o que o autor manda. E aí? Qual é o papel que você atua na sua vida? Perguntas poderosas. Essa é a intenção da live. Perguntas poderosas. Nayane, seja bem-vinda, coisa linda. Vamos lá. O que eu quero dizer para começar? Quando eu falo seja autor da sua própria história, se você não é e quer ser, e é por isso que você está aí nesse exato momento me assistindo, é porque este tema chamou sua atenção. E se você ainda não é o autor da sua história, você se sentiu motivado, se sentiu tocado para ser. Algo te faz querer ser mais. E aí vamos falar sobre isso? Ainda hoje conversei com os meus alunos sobre isso, pois estão muito desmotivados e precisam seguir em frente. E eles só vão seguir em frente se eles tiverem o entendimento que a situação de vida deles, aonde eles estão hoje, o que eles conquistaram hoje, o que você conquistou hoje na sua vida, é fruto das suas escolhas, pensamentos e crenças. Ah, não, Rita, assim, sem mais desculpas. Aonde você está hoje, no lugar que você está sentado, as pessoas que estão ao seu redor, o que você tem, o que você conquistou, tanto material quanto físico, de pessoas, amizades, as pessoas que são importantes, as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte do seu dia a dia. Tudo isso que você tem hoje é fruto das suas escolhas, ações, crenças e comportamentos. E se você quer ser o autor da sua história, você precisa o quanto antes ter esse entendimento para poder assumir a responsabilidade da sua vida. Cici, seja bem-vinda. E aí, o que vocês acharam? Hoje posso dizer que já tenho essa autonomia. Eu vou dizer muito além de autonomia. Hoje você pode dizer que você tem essa consciência, vai muito além de autonomia, é ter essa consciência. Iago, seja bem-vindo, 2 irmãos me assistindo, que legal, seja bem-vindo. Então, pessoal, para ser autor da nossa própria história e deixarmos de ser coadjuvante, deixarmos com que o outro decida os nossos caminhos, com que um outro façam as nossas escolhas, nós precisamos primeiro ter a consciência, Ju, boa noite, que nós somos responsáveis por tudo que nós temos hoje na nossa vida. Existe um princípio chamado princípio 90-10. Eu gosto muito desse princípio, eu uso muito eles nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Eu até tenho vídeo falando sobre ele no meu canal do YouTube, que fala que é o seguinte: 90% de tudo que acontece na sua vida, tudo, absolutamente tudo, são fruto das suas escolhas, comportamentos, a forma como você reage às situações, a forma como você se comporta, enfim, 90% de tudo que acontece depende de vocês. Apenas 10% do que acontece na sua vida não depende de você. Por exemplo, vou dar um exemplo aí do momento. Covid-19, não depende de nós. Tudo que aconteceu no mundo nesses últimos 3, 4 meses, tudo que aconteceu no mundo. Seja bem-vindo a Denise, amiga da Raquel. Seja bem-vindo, eu adoro quando os amigos vão entrando, maravilha, é a corrente do bem. Então a pandemia, o que está acontecendo nos últimos 4 meses no mundo, Ninico, não é culpa nossa, nós não temos culpa do vírus, não é culpa nossa.
Mas e aí? Isso é 10%. Mas o que é culpa nossa? A forma como nós vamos reagir a este momento de crise, a este momento difícil, aí sim depende exclusivamente de nós. Mediante a crise, que está dentro dos 10%, 90% de como eu vou reagir, Lourdinha, seja bem-vindo, bem-vinda. 90% de como eu vou reagir, como eu vou me comportar, quais vão ser as minhas ações mediante a esta crise, depende exclusivamente de mim. Se eu vou me entregar, se eu vou jogar a toalha, se eu vou desistir, se eu vou ficar desmotivada aí, professor Luiz, os seus alunos, se eu vou me desmotivar mediante esse momento difícil, se eu vou deixar os meus sonhos para depois, enfim, se eu vou entrar num estado depressivo, enfim, a forma como eu vou reagir, 90% depende exclusivamente de mim. Então, quando eu falo em você se tornar autor da sua própria história, 90% disso está nas suas mãos, estão nas suas mãos. Só depende de você. Sandroca, seja bem-vinda, Sandra. Alegria ter você aí, diamante. Enfim, então, consciência de que a sua situação atual é fruto das suas escolhas. Primeiro ponto de partida da nossa live de hoje é ter a consciência que a sua situação atual de vida é fruto das suas escolhas e comportamentos e ações. Ponto de partida nosso da live de hoje. Aí sim, você pode passar a ser autor da sua própria história. Eu vou apresentar para vocês um termo muito utilizado no coach. É um termo hoje muito utilizado em processo de life coach, coach profissional, coach em grupo, líder coach, enfim, em processos que utilizamos da metodologia do coach. É o termo chamado autorresponsabilidade. É um termo bem bacana, que é um termo bem diferente da palavra responsabilidade. Veja bem, autorresponsabilidade. E eu sempre, quando eu apresento o termo autorresponsabilidade nos meus treinamentos, aliás, eu tenho um treinamento falando exclusivamente sobre autorresponsabilidade. Tem algumas pessoas que estão aí me assistindo que já tiveram a oportunidade de assistir esse treinamento. Quando eu falo sobre autorresponsabilidade, a primeira frase que eu falo para traduzir o que significa autorresponsabilidade se chama a arte de se tornar autor da sua própria história. Porque por mais que isso pareça óbvio, ser autor da nossa própria história, isso não é verdadeiro para muitas pessoas. Muitas pessoas não têm o controle da sua vida. Muitas pessoas terceirizam a responsabilidade da sua própria vida para o outro, para os demais, para os seus familiares, enfim, tá? Mas o que fazer quando o outro não quer ter essa conscientização? Contrata a Rita para dar palestra lá, Luiz. Ô, Luiz, o que você tá esperando para me contratar para dar palestra para esse povo? Tô brincando, Luiz. A gente precisa que a pessoa queira pelo menos um pouquinho a mudança. Que a pessoa queira pelo menos um pouquinho evoluir, tá? Todos que estão aqui assistindo as minhas lives, principalmente aqueles assíduos que eu tenho. Nossa, vocês não sabem o quanto que eu fico feliz quando eu conecto e tem pessoas que tá desde o primeiro minuto da minha live. São pessoas que estão esperando realmente a live começar. Essas pessoas, elas já encontraram o caminho da evolução. Eu tô sendo apenas uma ajuda a mais. O responsável pela evolução está sendo vocês. Eu estou apenas direcionando e ajudando vocês nesse caminho. Mas o grande autor de tudo isso está sendo vocês, tá? Então, ser autor da nossa própria história é maravilhoso. É sermos autorresponsáveis, que vai muito além de sermos apenas responsáveis. E aí eu vou entrar mais a fundo sobre autorresponsabilidade. Calma, que a minha live ela é todinha programada em primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Lembre-se, eu me preparo para estar aqui com vocês. Eu não deixo vir o que vem à cabeça para falar, não. É conteúdo, é estudo, é conhecimento que eu trago para vocês, tá bom? Então eu faço uma pergunta. O que impede o ser humano, ou melhor, o que impede você que está aí? O que lhe impede de ser autor da sua própria vida? O que lhe impede de tomar o controle da sua própria vida? Tati, seja bem-vinda. Se alguém se sentir à vontade de falar o que lhe impede, fique à vontade.
Lembrando que uma das virtudes do ser humano é não julgar ao próximo. Então, não estamos aqui para julgar o que cada um vai escrever. Nós estamos aqui como uma corrente do bem, de uma energia, dias melhores para sempre, tá? Então, vamos falar os pontos que impedem o ser humano de tomar o controle da própria vida? Vamos lá? Separei bastante coisa legal para vocês. Primeiro, vítima da própria história. A grande porcentagem dos seres humanos são vítimas da própria história. Se comportam como vítimas da própria história. Como assim? Ao invés de honrar e respeitar a sua própria história, afinal, se você está aí hoje, aonde você está, é fruto de uma história, seja dolorosa ou não, seja cheia de cicatrizes ou não, mas é fruto dessa história que você está aí agora me assistindo. Então muitos, ao invés de honrar e respeitar essa história, o que a grande maioria dos seres humanos fazem? Se tornam vítimas dessa história. Como assim, Rita? Eu vou te dar um mundo de exemplo. O que eu tenho de exemplo para te dar, afinal, como escuta de psicóloga, né? A gente já escutou muitas coisas, muitas. E a grande maioria do ser humano que é vítima da história, ele se comporta assim. A primeira coisa que eu escuto, sim, você não sabe o que eu passei. Não sei, respeito com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Respeito verdadeiramente a sua história, as suas dores, os seus traumas. Respeito. Mas já passou. Você precisa olhar de uma outra maneira. Não só como vítima, mas como um recomeço. Mas o que eu mais escuto é isso. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe de onde eu vim. Thalita, seja bem-vinda. Você não sabe a minha história. Você não conheceu os meus pais. Ou melhor, nem pai eu tive. Eu não tive mãe, eu fui criada pelos meus avós, eu fui criada pelo mundo. Você não sabe o quanto de abuso eu sofri, você não sabe o quanto eu sofri. Eu não tive infância, eu não tive boneca. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu isso e aquilo. Por isso que eu digo, eu respeito com todas as minhas forças a história de vocês. Mas se você não tiver um novo olhar para essa história, você nunca vai ser autor da sua própria história. Você nunca vai ter o controle da sua vida. Você vai ser sempre vítima do meio, ou melhor, vítima da sua própria história. Por mais dolorosa, por mais difícil que ela tenha sido, se você está aí, aonde você está hoje, é fruto dessa história. O que você conquistou até hoje é fruto dessa história. As suas maiores vitórias e conquistas estão dentro dessa história. Por isso, devemos sempre olhar para trás com mais carinho e menos dor. Por mais difícil que isso seja. Porque eu sei que para muitos é difícil, é doloroso, sangra, dói. Às vezes a ferida está na carne viva. Mas aceitar a nossa história, não é mesmo, Luiz? É fundamental para que possa existir um recomeço, para que possa existir um novo olhar, para que possamos tomar o controle da nossa vida. Então, deixe de ser vítima da sua história, deixe de ser vítima de si próprio. E esse é o primeiro passo para mudar o seu mindset, o seu estado atual de vida, tá? Um segundo ponto que eu amo falar. Lembra quando eu falei numa das minhas lives sobre empatia, que todo treinamento e palestra minha eu falo sobre empatia? Tem um outro assunto que eu vou falar aqui que eu também falo em todos os meus treinamentos e palestras, que se chama sair da zona de conforto. Por que muitos seres humanos tem uma dificuldade enorme de se tornar autor da sua própria história? Olha aí, pai, o assunto que nós estávamos falando agorinha no carro, quando eu te levei no banco, quando eu te levei ao banco. Nós estávamos falando sobre esse assunto. Muitos seres humanos têm uma dificuldade enorme de sair da zona de conforto. Sair da mesmice. Sair daquele falso conforto. Gladson! Gratidão, Bruna! Olha só que delícia! Primeira vez que vocês assistem minha
live, parceiros aí de trabalho, gratidão, obrigada por vocês estarem aí. Qual que é a grande dificuldade que o ser humano tem de sair da zona de conforto, gente? Sair da zona de conforto exige movimento, exige motivação, exige total entrega, existe. Eu também te amo, olha aí que lindo, ó. Existe você se encorajar, você ousar, você arriscar. Sair da zona de conforto exige você enfrentar os seus medos. Então, tem muitas pessoas que não conseguem sair da zona de conforto, por menos confortável que ela seja. Porque esse nome, zona de conforto, ele é falso, ele é um nome, é um fake news. Olha aí, vamos falar os termos do momento, né? Zona de conforto é um fake news. Não tem, de conforto não tem nada, é uma zona do comodismo, do conformismo. É uma zona que te limita, é uma zona de crença limitante, uma zona que te limita de crescer, que te limita de ousar, que te limita de ser melhor, de crescer em todos os aspectos, que te limita de evoluir, tá? Eu costumo sempre dizer que eu sempre faço uma comparação na zona de conforto, nos meus treinamentos, que eu falo o seguinte: a zona de conforto, ela é que nem a nossa cama no frio. Ainda mais o cuiabano, gente, no frio aí que sofre. O São Carlense que tá aí, tem um monte de São Carlense aí me assistindo, lá do interior de São Paulo, já estão mais acostumados com o frio, né? Mas enfim, a zona de conforto, ela é como a cama no frio de Cuiabá. Nossa, ela é tão gostosa, ela é tão aconchegante. Como é difícil a gente levantar daquela cama no frio. Nosso organismo não tá acostumado. Por mais velho que esteja o seu colchão, por mais que o seu colchão esteja dando dor na sua coluna e já passou da hora de você trocar aquele colchão. Às vezes seu colchão já tá com ácaro, seus lençóis estão velhos, aquela cobertinha sua de pelinho já tá furada, tem 15 anos que você tem ela. Por mais desconfortável que aquela cama esteja, é extremamente difícil para você sair daquela cama no frio. Isso é a zona de conforto. Por mais que você sabe que ela não está confortável, que você precisa ir à luta, porque você tem essa consciência. Você tem a consciência que você precisa estudar mais. Você tem a consciência que você precisa se dedicar mais enquanto profissional, enquanto vendedora. Tem algumas vendedoras aí me assistindo, isso não é indireta, pelo amor de Deus, gente. Enquanto vendedora, você precisa se dedicar mais. Enquanto esposa, você precisa se dedicar mais. Você precisa voltar aos estudos, você precisa buscar conhecimento, você precisa ler mais, você precisa eliminar os desperdiçadores de tempo. Seja bem-vindo, Bruno. Hoje você não foi o primeiro. Você tem total consciência de todas as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Mas para isso precisa de coragem, de entrega, de motivação. Precisa de abrir mão de um monte de coisa na sua vida. E são poucos os seres humanos que estão dispostos a abrir mão das horas de sono, abrir mão das baladas, abrir mão, deixa eu ver aqui, das futilidades da televisão. Abrir mão de ficar coçando sentado no sofá. Um dia me perguntaram: Rita, como você consegue fazer tanta coisa como você faz? Eu te admiro. Uma pessoa falou pra mim: cara, eu te admiro pra caramba, meu. Você tem um monte de emprego, 2 filhos, marido, e aí eu te vejo fazendo academia, eu te vejo na natação com seu filho, eu te vejo nisso, eu te vejo na apresentação de Dia das Mães, eu te vejo viajando a cada 3 meses. A pandemia acabou com esse sonho meu, mas tudo bem, vai passar. E eu te vejo fazendo isso, como que você consegue? Eu falei: olha, fácil não é. Às vezes dói até o corpo, dói a carne, dói a alma, mas isso se chama total entrega. Em tudo que eu me disponho a fazer na minha vida, eu dou o máximo de mim sempre. É fácil? Nunca, Brasil. É doloroso, dói pra caramba. Mas eu durmo pouco, eu não assisto televisão. Se você me perguntar quais foram as 3 últimas novelas do horário nobre da Globo, eu não sei te dizer e eu não estou mentindo. Se você me perguntar quem ganhou os últimos Big Brother, inclusive o último, eu não sei nem se for mulher ou homem. Ah, mas você se como é que eu posso dizer?
se isola e fica longe do mundo, não. Eu fico próximo do que me interessa, do que vai me fazer crescer, do que vai me desenvolver, do que vai me evoluir. Então eu me aproximo do que vai fazer isso comigo. O que não vai me evoluir, o que vai roubar meu tempo e minha energia e vai me impedir de crescer, não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Ah, Rita, você já assistiu a série e tal? Não, não assisti, passo bem sem assistir. Você conhece as músicas do momento? Depende. Se for agregar algo pra minha vida, eu conheço. Se não, não conheço. Tá? Então, assim, isso é fácil? Não. Às vezes eu me sinto ET. Às vezes não. Sempre eu me sinto ET em algumas rodas de conversa. Sempre. Sempre. Se você me perguntar se você conhece alguma música do Gustavo Lima, quando eu falei que não, eu me senti a maior ET do momento. Como você não conhece nenhuma música do Gustavo Lima? Paciência, não conheço. Paciência, e não me sinto mal por isso. Porque ao invés de assistir uma live de 12 horas do Gustavo Lima, provavelmente eu vou estar na frente em frente do computador, trabalhando, desenvolvendo um projeto, enfim. Você é perfeita? Não, pereba dos infernos. Tem um monte de pereba que às vezes arrebenta com a minha vida, faz parte, a gente vai lá, neutraliza as pereba, busca ser de luz, mas enfim. Pereba dos infernos. Gostou, né, Sandroca? Sandroca, olha aí, ó, o chefe tá vendo que você tá aí, hein? Vai ficar feliz de saber que você tá evoluindo, Sandroca. Enfim, pessoal, medo de sair da zona de conforto. É isso que impede a grande maioria do ser humano de ser autor da sua própria história. Porque se você não sai da zona de conforto, você começa a aceitar tudo aquilo que impõem pra você. Tudo aquilo que lhe condicionam pra você, você aceita. Por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil. Mais fácil em alguns aspectos, mas muito mais difícil para a sua evolução, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que te impede muito, isso que eu vou falar agora é batata, hein? É tiro no alvo. Uma outra coisa que te impede muito de ser autorresponsável, de ser o autor da sua própria história. Sabe o que é, gente? Transferência de culpa. Quantos de nós transferimos toda a nossa culpa pro outro? Quantos de nós transferimos os nossos erros, as nossas frustrações? Deixa eu ver aqui. Os nossos planos que não deram certos, e paciência faz parte, errar faz parte. Tem uma frase que eu gosto bastante. Cadê? Deixa eu ver aqui. A única pessoa que não erra é aquela que não faz coisa alguma. Vou repetir. A única pessoa que não erra é aquela que não faz coisa alguma. Então, quantos de nós não transferimos os nossos erros, as nossas frustrações, as nossas dores, as nossas mágoas, o nosso egoísmo, vai só transferindo. E não assume nada. Se sente a pessoa perfeita, autossuficiente, a pessoa boa, o ser de luz, que de luz não tem merda nenhuma. Opa, não posso falar besteira. Lembra? Tô virando ser de luz. Enfim, transfere sua responsabilidade, transfere. Quantos de nós? Eu vejo isso o tempo todo no mundo empresarial. O tempo todo. Inúmeras e inúmeras vezes que eu vou dar um feedback para um colaborador de uma das empresas que eu dou consultoria. Direto, quando eu vou dar um feedback pro colaborador, a pessoa nem sequer me escuta, ela já está justificando. E na justificativa dela, sempre a culpa é do outro. Aí eu respiro fundo. Falo, você pode me ouvir, por gentileza? Ouça, depois você fala. Mas ouça, reflita. Aí depois você fala. Tenta pelo menos raciocinar o que eu tô falando. Ouça mais, justifique menos. Enfim, mas está impregnado no ser humano. O ser humano está impregnado isso, de não ouvir e já transferir a culpa. Sabe o que me fez mudar muito disso? Não digo de transferência de culpa, mas de assumir os meus erros, assumir a culpa. Foi um feedback que eu tive uma vez, o alecrim dourado. Não entendi, Ana Júlia, fale mais sobre isso, sobre o alecrim dourado. Enfim, um feedback que eu tive uma vez de uma ex-patroa minha, alguém que eu tenho um carinho maravilhoso, eu aprendi muito com ela, nós crescemos juntas profissionalmente.
E eu era muito jovem, né? Foi o meu segundo, terceiro emprego, enfim, eu era muito jovem. E sempre que ela vinha chamar minha atenção, eu nem ouvia o que ela estava falando, eu já estava procurando justificar o meu erro. Então eu queria já dizer que a culpa não era minha, que era o outro, e pá. Até que um dia ela respirou bem fundo e falou assim: Rita, eu adoro você, mas você sabe qual que é o seu maior defeito? Toda vez que eu vou falar algo para o seu crescimento, você não escuta, você justifica. Rapaz! Regaçou comigo. Aquilo lá, eu lembro aquelas palavras, daquele jeitinho lindo dela, toda chique, clássica. Eu não vou falar o nome. Se ela tivesse ao vivo aqui me assistindo, eu ia falar quem ela é, mas não vou falar porque ela não tá aqui. Mas é alguém que eu tenho uma adoração enorme. Eu lembro daquela voz falando pra mim até hoje, aqueles tapa na cara que eu levei. Mas desde aquele dia, eu nunca mais procurei justificar sem ouvir. Não é que eu não justifico mais, mas primeiro eu escuto. Eu escuto a pessoa ir até o final. Na hora que a pessoa termina, aí eu penso se eu tenho que justificar ou se eu tenho que reconhecer. E se eu tiver que reconhecer, eu reconheço. Eu reconheço porque isso é nobre. E isso te faz ser diferente. Então reconheça. Tá? Você já ouviu isso, né, Marta? É muito comum. Gente, eu escuto isso todo dia. Cada vez que eu tenho que, perdão da expressão, dar uma catracada em algum funcionário, é só o que eu escuto. Justificativa, justificativa, justificativa. Mas enfim, tem muitas lindezas aí que já melhoraram muito e vai melhorar muito mais. Eu não vou falar melhorar, quem melhora é doente. Evoluir, que já evoluir e vai evoluir mais e mais a cada dia. Seja bem-vinda, Monize. Gratidão por ter você aqui. Então, pessoal, a transferência de culpa. Ah, eu sou assim porque minha mãe, a culpa da minha... Gente, as mães, gente, eu tenho dó das mães. Eu tenho dó das mães. Sabe por quê? Porque a culpa é sempre da mãe, caramba. A culpa é sempre da mãe. Se mima demais, a culpa é da mãe. Se joga demais, a culpa é da mãe. Se é muito firme, a culpa é da mãe. Se é muito frouxa, a culpa é da mãe. O pai, ele é coadjuvante. Sinto muito, mas ele é coadjuvante. É impressionante que a culpa é sempre da pobre da mãe, tá? Ai, minha mãe me criou errado. Ai, minha mãe não me ensinou. Ai, eu não sei cozinhar, minha mãe nunca me ensinou. Ah, a criatura vai aprender a cozinhar sozinha. Sua mãe que tem que ensinar. Enfim, a culpa é sempre da pobre da mãe. Eu vejo isso aqui em casa, gente. A culpa é sempre minha, dos meus pequenos, Miguel e Helena. Eles estão aí me assistindo. Amo vocês, filhos. Vocês são a razão de tudo na minha vida. E eles assistem, tá? Cada um num celular. E eles ainda têm insights sobre a minha live. Depois eles conversam sobre o assunto da live. Mamãe, eu gostei daquilo que você falou. Estão evoluindo também com a minha live. Olha que maravilha. Então, gente, transferência de culpa. Falamos de 3 pontos que impedem o ser humano de ser autor, de tomar o controle, de assumir o controle da sua própria vida. Falamos de 3 coisas. Ser vítima da sua história, medo de sair da zona de conforto e transferência de culpa. Ah, eu sou assim porque eu fui criado no meio assim. Todo mundo era grosseiro lá, então eu sou um cavalo. Então vira pônei, meu bem, deixa de ser cavalo. Se você tem consciência que você é um cavalo, pronto, bingo, já achou o ponto de partida. Sem desculpa para ser feliz, né? Então, maravilha. Lembra que eu falei do termo autorresponsabilidade? Então, vamos falar da diferença de ser responsável e de ser autorresponsável? Vamos lá? Preciso beber uma água antes. Vamos lá. Responsável. O que é ser responsável, gente? O que é ser responsável? Ser responsável é não furar o sinal vermelho, por exemplo. Você sabe que é proibido jogar comida pelo vidro do carro. Você não vai jogar, você é uma pessoa responsável. Deixa eu ver mais. Não ofender, não praticar racismo, bullying, qualquer tipo de preconceito, né? Isso é ter responsabilidade, é ter a consciência, né? Então ser responsável, por exemplo, é respeitar ao próximo. Isso é ser responsável. Ser responsável é básico.
ser pontual no seu trabalho, não roubar, não lesar, não ofender, isso é ser responsável. Cumprir com as suas obrigações do dia a dia, isso é ser responsável, né? Não colocar uma criança de 5 anos no elevador e pedir para que ela desça sozinha, não fazer isso é ser responsável, né? Enfim, e o que é ser autorresponsável, tá? Autorresponsável vai muito além de sermos apenas responsáveis. Autorresponsável é você dar muito mais do que esperam de você. Seja bem-vinda, Maria Luísa. É você entregar muito mais do que esperam de você. Lá no seu trabalho, você é responsável ou autorresponsável? O responsável, ele faz o feijão com arroz. Ele não é ruim. Ele não é um mau funcionário. Mas ele vai fazer tudo bonitinho conforme manda o figurino. Ele vai chegar no horário, ele vai embora no horário. Esse é o responsável. O autorresponsável não. O autorresponsável, ele vai fazer muito além do que manda o figurino. Ele vai chegar antes, porque ele quer adiantar os trabalhos. Ele vai sair depois, porque ele só vai sair depois que ele terminar. Ele sempre vai entregar o máximo de si. Ele não vai cumprir tabela. Ele nunca vai focar na meta que deram para ele, na meta que falaram, a sua meta é essa do mês. Não, ele vai focar muito além, ele quer superar. Eu sou insuportável com meta, tá, gente? Tem algumas pessoas aí que sabem disso. Eu sou o seguinte, se você me der 5 dias para fazer algo, você vai ter em 3. Isso é fato. Você vai ter em 3. Nem que eu fique 3 dias sem dormir. Nem que eu fique 3 dias sem dormir, sem comer direito. Mas se você me der 5 dias, você vai ter em 3, no máximo 4. Mas nunca você vai ter em 5. Nunca. Porque eu sempre acho que a diferença, o diferencial do ser humano autorresponsável não é atender a expectativa do outro. É superar, não é, Zélia Brito? Um abraço. É superar a expectativa do outro. Esse é o grande diferencial do ser humano autorresponsável. O responsável, ele simplesmente vai lá e atende a expectativa. O autorresponsável, ele vai além, ele vai muito além. Muito além. Então, assim, eu te dou essa dica. Eu, na minha vida profissional, desde que eu passei a ter um entendimento sobre autorresponsabilidade, eu passei a ser um diferencial na área em que eu atuo, a ser uma referência. Por que uma referência? Porque o trabalho daquela psicóloga é diferenciado, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a diferença de sermos responsável e sermos autorresponsável, né, Bruna? É ir muito além do esperado. Agora me diga, quantos seres humanos, você que está aí, vou falar quem eu tô vendo aqui. Lu, Bruna, Sandra, Zélia, que é gerente de loja. Quantos seres humanos, Gladson? Quantos vocês conheceram ou conhecem na vida de vocês que sejam assim? Nem precisam responder, mas eu tenho certeza que são pouquíssimos. Pouquíssimos. É por isso que eu sempre falo, pro autorresponsável, para aqueles que se tornam autor da sua própria história, o sucesso sempre vai estar lá. Ele sempre vai brilhar. Sempre. Sempre. Você sempre vai achar uma saída. Sempre. Sempre você vai estar conectado com a prosperidade. Sempre. Trabalho não vai lhe faltar. Oportunidades nunca irão lhe faltar. Sabe por quê? Porque você sai da zona de conforto o tempo todo. O autorresponsável, ele sai da zona de conforto o tempo todo. Esses dias me perguntaram assim, Rita, quantos filmes, o que você fez na quarentena? Pouquíssimos, né, Bruno? Pouquíssimos, Eneilton, pouquíssimos, Darcy. Realmente, é pouquíssimos. O sucesso são para poucos, gente. O sucesso é para poucos, porque poucos estão dispostos a pagar o preço do sucesso. Enfim, me perguntaram, Rita, o que você fez na quarentena? Quando você assistiu muito filme, que você fez? Eu falei, cara, eu estudei pra caramba. Eu aprendi a fazer vídeo, eu virei youtuber, né? Olha aí, ó, tô com vocês, tô me achando agora todo domingo e quinta-feira, né? Quinta-feiras.
Eu aprendi a gravar, eu comecei a escrever, eu voltei a fazer algo que eu amo, que é escrever e que estava adormecido há muito tempo por falta de tempo. Eu me desenvolvi, eu desbravei esse mundo digital, eu fiz cursos online, gratuitos, não precisei investir dinheiro. Então não relacione conhecimento com condição financeira, isso é mais uma desculpa que você estará colocando na sua vida. Então assim, eu trabalhei, estudei pra caramba, tive um monte de ideia, enchi o saco de algumas pessoas que estão aí me assistindo, cheia de ideias, e falei, vamos inovar, o que era pra fazer de um jeito, eu ressignifiquei pra fazer de outro jeito, sair da zona de conforto. Quantos filmes eu assisti, não vou mentir. O Rei Leão. Assisti o Rei Leão. Top. Massa, eu precisava aprender a música porque eu não aguentava mais meu filho falando, você não sabe essa música. Eu tentava cantar a música e ele falava, você não sabe essa música. Agora eu já aprendi a música do Rei Leão. Enfim, é isso. Essa é a diferença do autorresponsável para o responsável. O autorresponsável, ele busca sempre alternativas para sua vida. Sempre. Sempre ele irá. Você já está profissional na net. Obrigada, Zélia. Quebrei várias barreiras e principalmente crenças limitantes para chegar nesse ponto. E ainda vou quebrar muito mais. Ele sempre busca alternativas. Sempre. Sempre ele vai buscar uma saída. Ele não vai se paralisar mediante as dificuldades. Veio a crise, a pandemia. Pá! E aí o que eu faço? Sento e choro? Não, ele vai buscar alternativas, outras fontes de renda, ele vai se desenvolver em outras áreas, em outros segmentos. Enfim, ele assume seus erros sempre, ou seja, ele não transfere a culpa da sua vida para o outro. Ele assume que onde ele está agora e as pessoas que estão ao seu lado é fruto das suas escolhas. Vocês acreditam que uma vez eu ouvi de uma pessoa, gente? Cara, essa foi que o casamento não deu certo, o casamento dela não deu certo por causa de olho gordo. Respira, ressignifica. Você é um ser de luz, você é uma psicóloga. Aí você respira lá na alma e fala assim, você tem certeza disso que você está falando? Enfim, claro, gente, que existe olho gordo, é óbvio que existe olho gordo, inveja, é óbvio. A inveja é um dos maiores mal da humanidade, é o lado mais pereba que o ser humano tem. Mas daí você falar que o seu casamento não deu certo por causa de olho gordo? Pelo amor de Deus, meu amor, assume aí a pereba de esposa que você era, ou então o seu marido era, ex-marido, sei lá o quê. Agora você vai jogar o casamento pro olho gordo? Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, tem desculpa pra... Gente, desculpa é o que mais existe. Jogar a culpa pro outro é o que mais existe. E cada pérola que a gente nem imagina. Então assume erros. Tem uma coisa muito legal que eu vou falar aqui pra vocês. Que vocês estão falando, Rita... Ah, legal tudo isso que você falou, bacana, tô me inspirando aí em você, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aí que se inspiram em mim, e isso é a minha maior motivação, é a minha maior gratidão, é isso, é saber que eu... tem uma frase que uma vez o meu marido me falou, não sei de onde que ele pegou essa frase, marido, coloca aí de onde que você pegou essa frase, e ele falava o seguinte, a nossa vida tem muito mais sentido quando ela passa a ter sentido para alguém. Olha que frase linda. E é isso. Então, se eu tô inspirando alguns de vocês, faz todo sentido pra minha vida. Então, mudança de hábitos. Esse é um dos caminhos para você encontrar o seu sucesso. Esse é um dos caminhos para você tomar o controle da sua vida. Mude seus hábitos. Ressignifique seus hábitos. Jogue fora os hábitos que não lhe acrescentem. Lembra o que eu falei? Jogue fora aquilo que é fútil, aquilo que é vazio, aquilo que só desperdiça o seu tempo, que não vai mudar em nada a sua vida. Jogue fora, substitua por bons hábitos, substitua por coisas boas. Manu, seja bem-vinda, gratidão. Enfim, mude seus hábitos sempre, mude os hábitos que virão ressignificar a sua vida, adquirir novos hábitos sempre, adquirir o novo. É fácil? Não, não é fácil, mas faz parte. Se fosse fácil, todo mundo seria desenvolvido, todo mundo teria o sucesso, enfim, seria muito mais tranquilo, né? Então, trabalhe sempre com metas na sua vida. Pergunta agora pra vocês, qual será a meta de vocês esta semana? Meta?
Que isso, Rita? Tem que ter meta semanal? Nem pensei nisso. Meu amor, você tem que ter meta diária, semanal, mensal, semestral, trimestral, anual. São as metas que irão direcionar a sua vida. Você tem que ter meta para tudo. Meta e foco. Foco vai ser uma outra live aí que eu vou fazer, porque é um conteúdo muito rico que precisa de uma live inteira. Na verdade, precisaria de um treinamento de 3 horas, mas como nós só temos 1 hora de live, vai em 1 hora. Então, meta, tenha meta, o que você vai conquistar na sua vida esta semana. Você já colocou no papel, você já mentalizou. Hoje é domingo, pé de cachimbo, é dia de sentar na hora de dormir, colocar a cabeça no travesseiro e pensar em todas as vitórias que você irá alcançar nesta semana que irá se iniciar. Sandroca, você já colocou como meta quanto que você vai vender esta semana? Se não colocou, eu te desafio hoje a colocar. Quanto que você vai vender? Todas as vendedoras maravilhosas que estão aí, não tomar Coca-Cola. Ih, Bruna, vou te acompanhar, hein, Bruna? Se você pegar isso como meta, eu te acompanho pra te dar força, hein? Nós duas sem tomar Coca-Cola e comer porcaria. Enfim, tenha metas, é isso que irá te direcionar. Qual é o melhor direcionamento para o sucesso? Qual é o melhor direcionamento para o ser humano? Metas, saber onde ele quer chegar. Se você não traça onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum, cidadão. Ó, criatura, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tem metas, se você não tem sonhos, você está fazendo hora extra aqui na Terra. Desculpa o que eu tô falando, mas você está fazendo hora extra, porque você não sabe o que você quer da sua vida. Você está sendo... Aí, lembra quando eu falei que existe pessoas que é coadjuvante na sua própria história? Exato. Aí de vez em quando você vai acertar uma e você vai virar participação especial. Tá? Enfim, tenha metas. Metas sempre. Eu sou insuportável com metas. Insuportável. Principalmente em relação a ganho financeiro. Eu sou insuportável. Eu tenho uma planilha dos meus meses de cada ano. E cada mês tem que superar os meses dos anos anteriores. E se não superar, eu vou ficar muito puta e vai acumular o saldo pro próximo mês. É, faz parte, né? Cada um é cada um. Enfim, minha meta é fazer conteúdo digital essa semana. Então é isso aí. Tire do papel e faça, Monize. Trabalhar sempre com meta, já falei, se arriscar, ousar. Tirar a meta do papel é ousar, é se arriscar. Faça. Gente, não que eu acho que esteja maravilhosa essa live, não que eu acho que eu esteja falando muito bem. Todas as lives eu assisto depois. Às vezes eu falo, meu Deus, que horror isso que eu falei. Caramba, eu dei essa gafe, enfim. Mas tudo bem. Todas as minhas lives eu assisto. Mas quando eu vejo os meus primeiros vídeos... que tem muita gente aí que assistia e ainda criticava dirigindo. Eu gravava dirigindo. Por que a Rita gravava dirigindo? Porque a Rita tinha vergonha de olhar pra câmera. Então, dirigindo, eu tinha desculpa de que eu tinha que olhar pro trânsito. E perdão da expressão, era uma merda os vídeos. Os conteúdos eram legal. Mas os vídeos eram horrível. Mas o que a Rita fez? Continuou, ousou e foi se desenvolvendo. Já chegou no nível que ela quer? Eu nunca vou chegar no nível que eu quero. Eu sempre vou querer mais. Porque no dia que eu chegar no nível que eu quiser, eu vou subentender que eu já não tenho mais que evoluir. Errado. Na nossa vida, a gente tem que evoluir até o nosso último suspiro. Então, seja ousado. Acredite. Arrisque. Tá? Vamos lá. Vou repetir uma frase que eu antecipei, mas é muito boa. A única pessoa que não erra é aquela que não faz coisa alguma. Então, errar faz parte. Eu não tô aqui sentenciando que você vai errar. Mas se você errar, paciência, aprenda com o erro e faça de novo. Faz parte. É uma ótima oportunidade para você se desenvolver, aprender com o erro e fazer melhor ainda, tá? Seja bem-vinda, madrinha. Enfim... E uma das coisas maravilhosas para nos tornarmos autor da nossa própria história, desconstrução de crenças limitantes. Quem assistiu a minha live de quinta-feira faz assim com o dedinho. Vai ter um monte aí, né? Enfim, se você não sabe como desconstruir a sua crença limitante, assista a minha live de quinta-feira. Está no meu canal do YouTube, Rita Haddad Maia. Ela foi maravilhosa, eu recebi muitos feedbacks, muitos mesmo. E ela vai te ajudar a desconstruir essas crenças limitantes, porque serão necessários que você desconstrua suas crenças limitantes para poder evoluir sempre.
Então, pessoal, estamos aí caminhando para o nosso final da nossa live. Já quem quiser aqui já colocar um dos meus defeitos, não gosto de errar. Suelen, sinto dizer, meu amor, desconstrua essa crença limitante. Errar faz parte, faz parte. Em vez de você não gostar, aprenda com ele para fazer melhor. Pensa que o erro é uma ótima oportunidade de você fazer melhor ainda. Uma das grandes virtudes do ser humano, lembre-se, é ter a humildade de reconhecer que é frágil, de reconhecer que é ser imperfeito. E quando a gente reconhece isso, a gente perdoa os nossos erros. Ok, Marcela? Meu diamante Marcela. Então é isso, já vão colocando qual é a hashtag da live. Lembre-se, olha essa frase que eu vou falar aqui agora, pessoal. Lembre-se, você é o único responsável pela vida que tem levado. Ai, pá, pá. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Não transfira a culpa, não transfira seus erros, não transfira suas responsabilidades. Assuma, seja autorresponsável pela sua história. Não basta sermos apenas responsáveis. Precisamos ser autorresponsável. Toda vez que eu encerro a minha live, eu abro uma caixinha pedindo dicas para o próximo tema das próximas lives. Vou fazer isso hoje. A partir do momento que encerrar essa live, ela estará no meu feed. Eu peço generosamente que vocês coloquem a hashtag dessa live de hoje, qual o sentimento que ela gerou em vocês. Isso é muito importante para mim, tá? Isso é muito importante. Zélia, gratidão. Maria Heloísa, gratidão. Muito obrigada pela presença de todos. Foi incrível. Batemos, acho que, um dos recordes de público. Muito bom, muito bom, muito bom. Como eu disse, como alguns já sabem, toda live minha tem trilha sonora. Tem músicas que fazem nós refletirmos. E a nossa trilha sonora de hoje se chama Dias Melhores para Sempre. Assuma o controle da sua vida. Seja autor da sua própria história. Ok, pessoal? Seja diferenciado. Gratidão, Gladson, Bruna. Muito feliz pela primeira live aí de vocês assistindo minha. Espero que tenham gostado. Lu, muito obrigada. Luciane, já tô te chamando de Lu, tô íntima. Nem te conheço, mas... Suelen, gratidão. Mamãe, marido, gratidão. Thalita, gratidão. Zélia, muita saudade de você. Eneilton, gratidão. Luiz, pra quem não sabia assim estar presente, gratidão. Elaine, gratidão. Marcela, os melhores. Na dificuldade é hora de crescermos, é isso mesmo. Melhores no amor, melhores na dor. Gratidão, Cristiane. Melhores em tudo. Obrigada, Monize. Rafa, obrigada. Sogra, gratidão. Tchauguinha, gratidão. Maria Heloísa, gratidão. Chega de esperar, gente. Chega de esperar. Assuma o controle da sua vida. Assuma. Não espere mais. Dias melhores a partir de hoje. A partir de hoje, você será autorresponsável pela sua vida. Melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Cici, gratidão. Amanhã estarei com você. Ana Júlia, gratidão. Darcy, gratidão. Uma semana abençoada para todos. Josi, gratidão. Agora que eu associei quem é você, Josi. Olha só, é a Josi que eu conheço. Gratidão. Tamo junto, Ninico. Tamo junto. Você entendeu, né, Gladson? Melhores de paz, dias a mais. Olha só. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que essa música vai ser tema da nossa semana, hein, galera? Melhores no amor, melhores na dor. Fazendo a nossa selfie. Fica com Deus, Zélia. Melhores em tudo. Gratidão, pai. Forte abraço. Vivemos esperando
seremos para sempre. Obrigada, Delci. Adelice, obrigada. Obrigada, Maria. Gratidão, fiquem com Deus. Dias melhores pra sempre. Namastê. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Agora eu vou. Beijo no coração de todos vocês. Gratidão sempre.